Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, iremos tratar sobre as linguagens regulares, apresentando um modelo computacional do tipo reconhecedor, ou seja, um modelo que, dada uma palavra, reconhece se essa palavra pertence ou não à linguagem. O modelo mais utilizado nessa abordagem é o modelo de um autômato finito determinístico. Um autômato finito determinístico é uma tupla formada por um conjunto de estados. Esse conjunto será denominado de QD. Esse conjunto também é finito, ou seja, quando falamos sobre autômatos finitos determinísticos, o conjunto de estados é sempre finito. Ele tem um conjunto sigma de entradas, que são os símbolos que aparecem na minha linguagem, ou seja, o alfabeto da linguagem. Exemplo, se eu tiver numa linguagem binária, o meu sigma vai ser o conjunto que tem 0 e 1. Se eu tiver nas palavras em português, o sigma, por exemplo, tem as letras A, B, C, D, D e por aí em diante, ou seja, todas as letras do alfabeto, tá certo? Então, sigma é a entrada do meu alfabeto. Eu tenho um estado que será denominado de estado inicial, é a configuração inicial do meu autômato, ou seja, um estado Q0 que vai pertencer ao meu conjunto de estados, ele é um estado que está neste conjunto, tá certo? Como eu disse, ele é a configuração inicial do autômato. Eu tenho também um conjunto de configurações finais, ou seja, de aceitação, nisso representado através de um conjunto, ou seja, FD é um conjunto de estados finais, ou também denominados de aceitação, onde FD também é um subconjunto de QD, e o mecanismo que faz o meu autômato evoluir. Esse mecanismo é chamado de uma função de transição, que diz o seguinte: ora, se eu estou em uma dada configuração e leio uma entrada, para qual configuração eu vou? O meu autômato vai. É uma função ΔD, que tem assinatura, né? A gente já está chamando ela, denominando ela de ΔD. Ela tem como entrada a configuração atual, ou seja, um estado em QD, e ela lê uma entrada em sigma e diz qual é a próxima configuração, ou seja, qual é o próximo estado. Então, nossa função ΔD toma como argumentos um estado e uma entrada e diz qual é o próximo estado, ou seja, qual é a próxima configuração. Notem que aqui a gente está lidando com uma função. Em geral, essa função é uma função total, o que significa dizer que a função está definida para todo o meu conjunto de estados e o alfabeto, tá certo? Ou seja, para todos os pares, eu tenho um mapeamento em um outro estado. Vejamos um exemplo. Suponha uma linguagem que contenha o 0 e 1. Qualquer palavra que tenha 0, 1 pertence a essa linguagem que a gente vai definir agora. Exemplos de palavras. 0, 1 pertence a essa linguagem. 0, 1 com 1, 0, 1 ao final pertence. Se eu tivesse um conjunto de uns antes, também pertence à minha linguagem, tá? Então, quem é a linguagem? É a linguagem que tem um 0, 1, seja ela no início, ao final ou no meio da expressão, tá? Então, a minha linguagem contém a palavra 0 e 1 nela, podendo ter quaisquer elementos antes desse 0, 1 ou quaisquer elementos ao final dela. Bem, para definirmos esse autômato, ou seja, um autômato que reconhece essa linguagem, a gente primeiro parte de um estado inicial, que aqui eu estou denominando de Q0. Ora, notem que ao longo do processamento das palavras, eu vou ter novas configurações. Então, eu vou partir de um estado inicial, Q0,
E posso ler, por exemplo, uma entrada 0. Se eu leio um 0, significa dizer que eu fui para uma nova configuração, aonde eu já li um 0. Ou seja, eu tenho um estado que eu estou denominando de Q1, que significa dizer o último caractere que eu li, ou seja, a última entrada foi um 0. Eu posso ter, depois disso, uma nova configuração, aonde eu leio um 1, e aí eu vou para um estado Q2. Q2 significa dizer que eu li um 1 como última entrada a partir de um estado que tinha lido Q0. Então, eu parto da minha configuração inicial, e eu faço uma setinha aqui para essa configuração inicial, leio um 0, vou para um estado que significa dizer que o último caractere lido foi um 0, e depois, se eu ler um 1, eu vou para um estado que leu um 1 a partir de um estado Q1. Né? Notem que nesse caso, né, eu chego a um estado de aceitação, porque eu li um 0 e li um 1. Esse estado de aceitação, em geral, a gente vai fazer um duplo círculo nele. Tá? Recapitulando, né, a minha função de transição ela é uma função total. Então, eu tenho que definir para cada estado todas as entradas e transições. No estado Q0, por exemplo, eu fiz a transição para o 0, mas não fiz para o 1. Então, se eu fizer o 1, o que acontece? Eu vou fazer uma autorrelação no estado Q0. Ou seja, no Q0, se eu ler um 1, eu permanecerei no estado Q0. No estado Q1, se eu ler um 0, significa dizer que o último caractere lido foi um 0. E aí eu permaneço no estado Q1. Ao final, no estado Q2, eu posso ler zeros ou uns. Bem, o estado Q2 significa dizer que a gente já leu 0 e 1. Então, seja o 0 ou seja o 1, eu permanecerei nesse estado Q2. Formalmente, esse autômato, então, é formado por quem? 3 estados, Q0, Q1 e Q2, cujos o alfabeto, né, o meu alfabeto é o conjunto sigma, formado pelos caracteres 0 e 1. O estado inicial é o Q0. O Q2 é o único estado de aceitação. E eu tenho a seguinte função de transição. A função ΔD, que do Q0, lendo 0, vai para o estado Q1. Q0, lendo 1, vai para o estado Q0, ou seja, permanece no próprio estado Q0. Do Q1, lendo o 0, ele permanece no Q1. E do Q1, lendo 1, ele vai para o estado Q2. Por fim, se eu estou no estado Q2 e leio um 0 ou leio 1, eu irei permanecer no estado de aceitação Q2, porque esse estado significa dizer que eu já li um 0 e 1. Então, esse é um exemplo de um autômato finito determinístico. Esse autômato finito determinístico, né, lembrando, ele é sempre definido como uma tupla que tem um conjunto de estados, o alfabeto, o estado inicial, um conjunto de estados de aceitação e um conjunto e uma função de transição de estados. Há uma representação, e vocês visualizam essa representação, e eu fiz ela aqui com a caneta, né? Gráfica para esse autômato formalmente. A gente pode escolher defini-lo formalmente, como eu fiz aqui, ou podemos fazer uma representação gráfica dele. Essa representação gráfica, apresentada aqui embaixo, né, é uma representação onde cada nó será um estado, estado Q0, estado Q1 e o estado Q2. O estado inicial terá uma seta ou esse triângulo aqui, indicando que ele é o estado inicial. Todos os estados que tiverem no meu conjunto de estados finais serão marcados com um duplo círculo. E a minha função de transição de estado
ela vai partir de um estado para um outro estado lendo uma entrada. Então, por exemplo, Q0 lendo 0 vai para o estado Q1. Então, eu farei um arco de Q0 lendo 0 para Q1. Então, essa é uma notação bastante utilizada, né, em autômatos finitos, uma representação gráfica de um autômato. Particularmente, a gente vai usar na disciplina uma ferramenta chamada JFLab, que é uma ferramenta para desenhar autômato e reconhecer palavras. E essa representação, essa figura foi extraída de lá. Tá? Só para definirmos formalmente esse diagrama de transição, ou seja, essa figura que representa um autômato, então seja um autômato D formado por conjunto de estados, o alfabeto, a função de transição, o estado Q0 e o meu conjunto final. Eu sempre posso, a partir desse autômato finito D, representá-lo como um diagrama de transição. Para tanto, para cada estado que pertencente ao meu conjunto QD, existe um nó correspondente a ele. Para cada estado que em QD e para cada entrada A no meu alfabeto, eu tenho uma função ΔD de Q de A em P, tá certo? Ou seja, o diagrama de transição tem um arco do nó Q para o nó P rotulado por A. Se existirem vários símbolos de entradas que causam transições de Q para P, então o diagrama de transição pode ter um arco rotulado pela lista desses símbolos. Suponha, por exemplo, que a minha função ΔD, certo, tenha a partir de Q0 lendo 0 o estado Q1. E essa função ΔD de Q0 lendo 1 vai também para o estado Q1, tá certo? Notem que a partir de um mesmo estado, eu tenho o mesmo destino lendo dois caracteres, duas entradas diferentes. Então, basicamente, o que eu faço na representação do diagrama de transição é do estado Q0 indo para o estado Q1, eu tenho apenas um arco e, como rótulo, eu tenho a lista de entradas que fazem a transição de Q0 para o estado Q1, ou seja, 0 e 1, tá certo? Bem, existirá sempre um estado inicial, e esse estado inicial, Q0, ele tem, para indicar que ele é o estado inicial, uma seta apontando para ele. Tá? E os nós correspondentes aos estados de aceitação serão sempre marcados com um duplo círculo. Ok? Existe também na literatura uma outra forma de apresentar um autômato, que é a tabela de transição. Ou seja, através de uma tabela de transição, a gente consegue, de forma tabular, representar o nosso autômato finito determinístico QD, o conjunto QD, a entrada, a função ΔD, o Q0 e o FD. Basicamente, para definirmos esse autômato como uma tabela, o que a gente faz é o seguinte. Bem, primeiro a gente vai colocar em cada linha quem são os estados. Apenas recapitulando, aquele nosso autômato, né, que tinha como diagrama de transição o estado Q0 como estado inicial, lendo um 0, ele ia para um estado Q1. Do Q1, lendo 1, ele vai para um estado Q2, que esse estado era um final, né? Ou seja, esse autômato, né, que reconhecia palavras que continham 0 e 1, né? Lembrando que se eu estou no estado final Q2, eu podia ler o 0 ou 1.
se eu estou no Q1, eu podia ler o 0, porque o Q1 significa dizer que o último caractere que eu li antes desse estado foi o 0, e no Q0 eu tenho o 1 no início dele, ou seja, eu posso ler quantos 1s eu quiser antes de ler um 0. Esse era o autômato que a gente acabou de definir, né? Essa representação como uma tabela de transição, ela é feita da seguinte forma: todos os estados irão corresponder às linhas, ou seja, eu tenho Q0 como a linha, Q1 como a linha e Q2 como a linha, tá? Colocando aqui ao lado, só para a gente, Q0, Q1 e Q2. As colunas serão representadas pelas minhas entradas, ou seja, 0 e 1, que é o 0 e que é 1. E em cada célula, nós colocaremos o resultado da minha função de transição, ou seja, a minha função delta aplicada ao estado Q e a minha entrada A. Por exemplo, no Q0, lendo o 0, a gente vai para que estado? Para o estado Q1. Então, eu vou colocar na minha célula o Q1, tá? Isso aqui é uma tabela. Ok? Se eu tenho o Q0 e leio o 1, ou seja, eu vou para que estado? Permaneço no estado Q0. E assim em diante. Tá? Então, a gente consegue representar esse autômato, certo? Como uma tabela. Professor, mas falta dizer quem é o estado inicial e quem é o estado final. Ora, o que a gente faz é simplesmente rotular, né, adicionar símbolos nas linhas onde tem os estados, para indicar se ele é um estado inicial ou um estado de aceitação. No caso, o que a gente vai fazer é usar uma seta antes para representar que o estado é inicial. Por exemplo, o nosso autômato, o Q0, ele é o inicial, e para os estados finais eu vou marcar ele com um asterisco. Ok? Então, eu defino o meu autômato através de uma tabela de transição de estados, certo? Recapitulando, existem várias maneiras de apresentar um autômato. Aqui a gente já viu 3 delas. Primeira, a definição formal, um diagrama de transição ou uma tabela de transição. Quaisquer uma delas são válidas para definir autômato, e vocês poderão utilizar qualquer uma dessas abordagens para a definição formal de um autômato. Bem, vocês devem ter observado que quando a gente fala sobre um autômato reconhecer, a gente fala sobre o reconhecimento de uma palavra e não simplesmente uma transição. Então a gente tem que a gente tem que definir como é que se dá essa computação. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, a palavra 1010, né, naquele autômato que reconhece palavras que têm 0 e 1, eu vou sempre partir de um estado inicial, que é 0. Aqui eu tenho uma representação gráfica lá naquela ferramenta GIFLab, que eu tenho o autômato desenhado. Em verde aqui eu tenho o estado atual. Aqui embaixo, né, representa o estado atual e a palavra, né, que está sendo lida. Aqui eu ainda tenho que ler toda a palavra 1010, e ele vai, à medida que for fazendo a computação, consumindo elementos da minha palavra, ou seja, da minha entrada. Então, se eu estou no estado Q0 e leio, o 1, ou seja, eu estou fazendo uma transição delta de Q0 com 1, isso irá retornar o estado Q0, ou seja, eu irei fazer uma transição do estado Q0, lendo 1 e permanecendo no estado Q0, ou seja, eu permanecerei, após a leitura de um caractere,
né, de uma entrada 1 no próprio estado Q0, tá? Mas aqui eu já li, se eu tenho a palavra 1, 0, 1, 0, eu já li o 1, ou seja, eu estou agora no 0. Tá? Se eu estou no estado Q0 e leio um 0, ou seja, eu estou aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma transição do estado Q0 para o estado Q1. E aí o novo estado agora é o estado Q1. Bem, se eu estou no estado Q1 e leio um número 1, eu vou para que estado? Eu vou para o estado Q2, ou seja, eu vou para esse estado. Por fim, se eu estou no estado Q2 e leio um 0, para que estado eu vou? Para o estado Q2, que é o próprio estado que eu tinha. Então, notem que eu fiz a leitura de toda uma palavra aplicando sucessivamente funções de transição. Então, formalmente, eu parti de um estado Q0, que é um estado inicial, lendo o 1, tá? Isso fez uma transição de delta, né? De Q0, lendo 1, indo para o estado Q0. Depois disso, eu li o 0, que é o próximo caractere. Eu estava no estado Q0, lendo o 0, eu fui para o estado Q1. Depois de ler o 0, eu vou ler o 1, estando no estado Q1. Então, Q1, lendo 1, me leva para o estado Q2. Por fim, se eu estou no estado Q2, lendo um 0, eu vou para o estado Q2. O estado Q2, ao final da minha computação, ele é um estado final. E neste caso, eu vou dizer que o meu autômato reconheceu essa palavra. Então, a ideia é que nós possamos fazer uma computação de palavras e não apenas de uma entrada particular, como definimos no autômato, seja na representação matemática formal, ou seja no diagrama diagrama ou na tabela. Né? Em qualquer uma dessas três abordagens, a gente representou somente a função de transição. Mas quando queremos saber se uma palavra pertence à minha linguagem, eu tenho que fazer a computação da minha palavra inteira. Ou seja, eu tenho que ler todos os elementos da minha palavra. A gente faz isso sempre da esquerda para a direita, consumindo cada palavra e fazendo a transição a partir do estado corrente. Formalmente, o que queremos fazer é uma função de transição que a gente vai chamar uma função de transição estendida, né? A ela a gente vai denominar de ΔD barra, certo? Que é uma função que recebe um estado, mas ao invés de ler apenas um símbolo da minha linguagem, da minha entrada, ou seja, do meu alfabeto, eu vou ler uma palavra e irei retornar quem? Um estado a partir dessa palavra. Ou seja, eu irei definir formalmente, né, uma computação a partir de um estado, lendo uma palavra. Lembrando, sigma estrela, né, é aquele conjunto formado, é o conjunto formado por todas as palavras a partir de sigma. Exemplo, se o sigma é o conjunto binário 0 e 1, né? O sigma estrela quem é? É o conjunto que não tem símbolo nenhum, por exemplo, o epsilon, que tem o 0, que tem o 1, mas que tem o 0, 0, que tem o 0, 1, que tem o 1, 0, que tem o 1, 1, que tem o 0, 0, 1, e por aí em diante. É aquele nosso conjunto infinito. Ou seja, a minha função de transição estendida agora irá receber como entrada um elemento desse conjunto sigma estrela e não apenas do meu conjunto sigma, que é o alfabeto, tá? Porque aqui nós estamos lidando com palavras e aqui com o alfabeto apenas. Então, formalmente, o que a gente tem é uma definição
recursiva que me diz o seguinte: ora, se eu estou no estado Q e não tenho mais caractere nenhum, ou seja, não tenho entrada nenhuma para ler, ou seja, eu tenho somente o epsilon, então eu não vou fazer nenhuma transição e essa minha função ΔD vai retornar o próprio estado Q. Ok? Esse é o chamado caso base da minha definição recursiva. Por outro lado, né, se eu tenho uma palavra W que é formado por uma palavra X e termina com uma entrada A, esse será o nosso caso recursivo, ou seja, eu tenho uma palavra X que pode ser qualquer palavra e uma entrada A na minha definição. Então, como é que eu defino isso recursivamente? Bem, a minha função ΔD, ela parte de um estado Q, ela está lendo uma palavra W aqui, no caso, que ela tem uma palavra X e uma entrada A, e o que ele vai fazer? Ele vai chamar a minha função recursivamente para processar a partir do estado Q a palavra X, ou seja, eu vou chamar delta barra de D de QX, e ao final dessa computação, isso irá retornar um estado, Q2, por exemplo. E esse estado retornado a partir da computação de Q com a palavra X, eu depois irei fazer a computação na minha função delta desse estado Q2 com a palavra A. Ou seja, eu estou fazendo o que a gente chama de definição recursiva. Eu estou, a partir de uma palavra mais complexa, W, que tem uma palavra X e um caractere A, eu estou chamando essa própria função, né, na sua definição, só que estou chamando a função com uma palavra menor, né? Por quê? Porque o A eu estou deixando para processar depois, certo? Então, recapitulando, a minha função delta barra de D é uma função que, a partir de um estado, ela lê uma palavra como entrada, a partir desse estado, ou seja, a função ΔD tem como entrada um estado e uma palavra, e diz qual é o estado resultante a partir da computação desta palavra. Ora, essa definição ela é dada de forma recursiva. Então, ΔD de Q de uma palavra que tem epsilon, ou seja, a menor palavra, né? Ou seja, a menor palavra que tem tamanho zero, né? Se a gente fizesse uma associação com os números, né? O sigma aqui é a menor palavra, é o zero, ou seja, seria o caso base da nossa recursão. Se eu estou no estado Q e leio o epsilon, então eu permaneço nesse estado Q. Por outro lado, se eu quero fazer a computação da minha palavra a partir de um estado Q, lendo a palavra W, onde W é formado por uma palavra X qualquer e uma entrada A, eu vou simplesmente fazer inicialmente a computação delta barra de D a partir do estado Q da minha palavra X. Ao final disso, eu terei uma computação que é um estado, e desse estado eu vou chamar a minha função ΔD aplicado a A, que é exatamente essa definição formal aqui. Nós iremos já ver um exemplo para tornar essa definição mais clara. Tá? Por fim, nós diremos, né, que uma palavra é reconhecida se, após a computação dessa palavra a partir do estado inicial, eu tiver um estado de aceitação. Ou seja um autômato finito determinístico. A gente vai definir a linguagem denotada, que é LD, a linguagem regular denotada por esse autômato da seguinte forma: ela é formada por todas as palavras W,
tal que a computação a partir do estado inicial da palavra W, ou seja, essa computação, ela está no meu conjunto de estados de aceitação. Ou seja, o estado que é alcançado a partir do estado inicial, computando a palavra W, ele é um estado final. E assim a gente define formalmente o que é uma linguagem regular. Uma linguagem regular é uma linguagem que é reconhecida por um autômato finito determinístico que tem uma definição do conjunto das palavras que tem a computação a partir do estado inicial dessa palavra em um estado de aceitação. Voltemos ao nosso exemplo, né? O exemplo da palavra do autômato que reconhece a linguagem que tem 0 e 1. Tá? Esse autômato que reconhece as palavras que tem 0 e 1 está definido aqui, como a gente viu. E aqui a gente vai fazer a aplicação da nossa função estendida, ou seja, quem é a função estendida? A função delta barra de D, que tem como entrada quem? Um estado, recebe uma palavra como argumento e retorna um estado. Vamos pegar como exemplo a palavra 1010 e fazer o processamento dessa palavra na nossa função de transição delta barra de D, tá certo? Ou seja, quem é a delta barra de D a partir do estado inicial, que é 0, lendo a palavra, ou seja, processando a palavra 1010. Ou seja, qual é o estado que eu irei atingir após partir do estado inicial e processar a palavra 1010. Bem, como vimos, isso é uma definição recursiva. Nossa definição recursiva dizia o seguinte: a delta barra de D em um estado Q qualquer, lendo epsilon, ou seja, lendo símbolo nenhum, se a minha palavra for essa, retorna o próprio estado Q. Por outro lado, o caso recursivo me dizia o seguinte: ora, delta barra de Q, lendo uma palavra que é XA, é quem? É o processamento de delta barra D de Q, lendo a palavra X, e isso retorna um estado e eu vou processar depois a minha função ΔD a partir desse estado QX0. Tá? Então, essa era a nossa definição formal. Vamos ao nosso exemplo. Bem, eu vou partir do estado inicial, Q0, lendo a palavra 1, 0 e 1, certo? Bem, se a gente aplicar a nossa definição recursiva, né, essa palavra 101 não é uma palavra vazia. Ela tem quatro símbolos, né? Então, a gente tem que aplicar qual? O caso recursivo. Ou seja, quem é a delta barra de D de Q0 lendo a palavra 1010? Ora, isso aqui é uma palavra que é formada pela palavra X, sendo 101, e o caractere 0, entrada 0, sendo o A, né? Na nossa definição formal. Então, isso aqui é igual a quem? Ao processamento, certo? A partir do estado Q0 da minha palavra X, que a minha palavra X aqui é quem? 1, 0 e 1. Após eu fazer o processamento dessa palavra, isso aqui irá me retornar um estado, e esse estado eu irei fazer, por fim, a minha função de transição, ΔD a partir desse estado, lendo 0. Tá? Aqui a gente faz a chamada recursiva, ou seja, delta barra de D de Q0 lendo 1, 0 e 1, quem é? É a delta barra de D de Q0 lendo a palavra X, aqui 1, 0 e 1, e ao final dessa computação
eu vou fazer quem? Eu vou fazer a transição de ΔD do estado resultante dessa computação com 1. Novamente, ora, mas quem é delta barra de D de Q0 de 1, 0? Bem, para calcular isso, o que a gente faz? Novamente, a gente tem uma palavra que não é a palavra mais simples, ou seja, que não é a palavra vazia, e a gente vai fazer a chamada recursiva dela. Ou seja, delta barra de D de Q0 de 1, 0, quem é? É a delta barra de D a partir do estado Q0, lendo 1. Né? Isso irá retornar um estado, e esse estado, a gente vai fazer a partir desse estado de retorno a transição dele, lendo 0 na nossa função ΔD. Ou seja, quem é, então, a computação a partir de Q0 da palavra 1 é a computação da palavra x, a, onde a é o 1 e o x agora é o epsilon. Tá? Então, quem é a computação de ΔD de Q0 da palavra 1 é chamar a função recursivamente para ΔZ de Q0 com epsilon, e depois o resultado dessa função irá retornar um estado, e esse estado eu irei fazer a computação ΔD a partir do estado 1. Bem, por fim, quem é a transição, né, a partir do estado Q0, lendo o epsilon? Ora, se eu não estou lendo nenhum caractere, esse é exatamente o nosso caso base da nossa definição. Então, a delta barra de D, a partir do estado Q0, não lendo nenhum caractere, ou seja, nenhum símbolo, né, do meu alfabeto, é o próprio estado Q0. Tá? Ora, se eu sei que delta barra de D é Q0 com epsilon, o que eu vou fazer? Eu vou substituir toda essa expressão por Q0. Ou seja, isso aqui vai ser igual a ΔD de Q0 com 1. Ora, quem é ΔD de Q0 com 1? É exatamente fazer a transição permanecendo em Q0. Ora, agora eu já sei qual é a computação de delta barra de D de Q0 com 1. Isso aqui retornou quem? O meu Q0. Então, eu vou simplesmente substituir essa expressão por Q0. Então, eu tenho a minha função ΔD de Q0 com 0. Ora, quem é ΔD de Q0 com 0? É fazer a transição para o estado Q1. Bem, agora já sabemos quem é ΔD de Q0 lendo a palavra 1 e 0. É o estado Q1. E aí, novamente, eu volto e substituo essa expressão por Q1. Quem é ΔD de Q1 lendo 1 é o estado Q2, que é um estado de aceitação. Ou seja, isso aqui, recapitulando, é igual a quem? Ao delta barra de D a partir do Q0, lendo a palavra 1, 0, 1. Ok? Então, essa expressão que está aqui, ela vai ser substituída por quem? Por Q2. Então, eu tenho ΔD de Q2 aplicado a 0, retornando quem? O Q2. Notem que eu fiz o processamento de toda a minha palavra. Não tenho mais nenhuma chamada recursiva para fazer. Qual foi o meu estado, depois da computação da palavra 101? Foi o estado Q2. Ele é um estado de aceitação, ou seja, Q2 pertence a FD? Sim, ele é um estado de aceitação. Logo, a palavra 1, 0, 0 pertence à minha linguagem. Opa. A palavra 1010 pertence à linguagem deste autômato D. Bem, vejamos outros exemplos. Aqui vamos assumir
que a nossa linguagem é a linguagem que reconhece a palavra vazia ou reconhece uma palavra que termina em um zero. Nesse caso, teremos apenas dois estados. O estado inicial Q0, que será um estado de aceitação, porque eu posso ler caractere, eu posso ter a palavra vazia, portanto, o estado inicial Q0 já será um estado de aceitação, ou ele terá a seguinte característica: ou ele não leu palavra nenhuma, ou todo mundo que chega nesse estado, o último elemento que chegou nele foi um zero. Portanto, se eu tiver um zero, eu permanecerei em Q0. Se eu tiver um 1, significa dizer que esse não é um estado cuja última transição foi um zero. Portanto, eu vou para um estado Q1, tá certo? Se eu ler um 1. Ora, se eu tiver no estado Q1 e ler um 1, significa dizer que eu permaneço nesse próprio estado. Por outro lado, se eu estou no estado Q1 e leio um 0, significa dizer que eu posso ir para o meu estado de aceitação, ou seja, eu posso fazer essa transição, tá? Lembrando que essa é uma representação no formato de diagrama, mas a gente também tem uma representação como uma tabela, né? Nesse caso, a gente tem apenas dois estados, o estado Q0 e o Q1, portanto, duas linhas. O estado Q0 ele é um estado inicial, por isso a seta, e ele também é um estado final, por isso o asterisco. Para o estado Q0, se eu ler o 0, eu vou para que estado? Para o estado Q0. Se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou para que estado? Para o estado Q1. Se eu estou no Q1 e leio o 0, eu vou para que estado? Para o estado Q0. Se eu estou no Q1 e leio 1, eu permaneço no estado Q1. Tá? Então, esse nosso autômato, ele é um autômato que reconhece a palavra vazia ou uma palavra que termina em 0. Bem, vejamos um exemplo, né, de computação. Seja a palavra 110. Como é que a gente processa isso? Bem, nós vamos processar isso através da nossa função delta barra de D. Lembrando, a delta barra de D é uma função que recebe como entrada um estado e uma palavra e retorna qual é o estado alcançado a partir da computação desta palavra. Essa era uma função que foi definida de forma recursiva, ou seja, delta barra de D de um estado Q, lendo a menor palavra. Qual é a menor palavra? A palavra vazia. Esse seria o nosso caso base, retorna o próprio estado. Por outro lado, o nosso caso recursivo, se eu tenho uma palavra X que termina com o caractere A, ou seja, a palavra W formada por XA, isso aqui é a mesma coisa de fazer o quê? De fazer a computação da palavra delta barra de D a partir do estado Q de X, e depois que eu fizer essa computação, eu vou fazer a computação, ou seja, a transição de delta de D dessa computação delta barra de D de QX com o A. Ok? Bem, vejamos aqui no nosso exemplo. Eu quero fazer a computação de Q0 a partir de da palavra 110. Ou seja, quem é a palavra 110? É uma palavra X que tem 1 e tem o A, que aqui no caso é o 0, como o último elemento a ser lido. Então, o que eu faço? Eu faço a minha computação inicialmente da minha palavra Q0, 1, para que depois do retorno dessa computação, eu faça a transição do 0, que é o último caractere. Tá? Quem é a computação da palavra Q0, 1? Ora, é chamar a computação da palavra Q0 a partir da palavra 1
e pegar o retorno disso e processar a entrada 1 final. Bem, quem é o processamento delta barra de D de Q0 com 1? É simplesmente fazer o processamento, aqui é Q0, desculpem. Quem é o processamento de Q0 a partir Q0 de 1? Bem, é fazer o processamento de Q0 da palavra epsilon e o retorno disso, fazer o processamento a partir desse estado de 1. Ora, quem é delta barra de Q0 de epsilon é o próprio Q0. Ou seja, eu vou substituir esse cara aqui por Q0, tá? Que é isso aqui, ó. E aí, quem é a delta barra de Q0 com 1 é simplesmente ir para o estado Q1. Ou seja, eu retorno Q1. E aí esse Q1 eu vou substituir ele nessa expressão, né? E tenho que fazer a transição agora a partir de Q1 com 1. Isso aqui no nosso autômato é permanecer no próprio estado Q1. Ora, se eu estou em Q1, certo? Isso significa o processamento de Q0 da palavra 1, certo? Para processar a palavra 110, basta eu substituir esse processamento por Q1. Então, eu tenho a transição a partir de Q1 com 0, é o meu estado Q0. Ou seja, eu estou no meu estado de aceitação. Tá? E aí, esse é um estado de aceitação, logo a palavra 110 pertence a L de DX0. Vejamos outro exemplo. Agora, vamos ver um autômato que termina necessariamente com a palavra 0 e 1. Certo? É um autômato que reconhece a palavra que sempre tem ao final 0 e 1. E aí a ideia do autômato é semelhante ao que a gente tinha feito nos exemplos anteriores. Então eu vou ter um estado Q0, que é o meu estado inicial. Se eu ler um 1, significa dizer que eu vou para uma nova configuração, onde o último caractere lido foi o 0, tá certo? Se eu estou nesse estado e leio 1, significa dizer que eu encontrei a palavra 0 e 1, porque esse estado Q1 ele havia lido um 0 como última entrada. E se eu ler 1, eu vou para um estado Q2, que significa dizer que eu já li um 0 e li um 1. Ok? Por outro lado, se eu estou no estado Q2 e eu leio um 0, significa dizer o quê? Significa dizer que eu tenho que retornar para o meu estado Q1. Por que eu tenho que retornar para o meu estado Q1? Porque é o estado Q1 que tem a configuração de que a última coisa lida foi um 0, tá certo? Se por um acaso eu ler um 1, significa dizer o quê? Que eu vou voltar para a minha configuração inicial, tá? Por quê? Porque o estado Q1 é um estado que o último caractere lido foi o 0. O estado Q2 significa dizer que é um estado que o último caractere lido foi o 1 a partir de um estado que tinha como leitura um caractere 0, que era o estado Q1, ok? Se eu estou no Q0 e leio 1, significa dizer que eu estou nesse próprio estado Q0. Tá? Então, esse é o nosso autômato. Esse autômato, ele novamente pode ser representado como uma tabela. Aqui nós temos 3 estados, o Q0, o Q1 e o Q2. O Q0 é o estado inicial, portanto, eu irei usar uma seta. O Q2 é o estado final, portanto, eu irei usar um asterisco. Né? Aqui nós temos o nosso alfabeto, né? Sigma, 0 e 1. Do Q0 lendo 0 eu tenho o Q1, do Q0 lendo 1 eu tenho o próprio Q0. E assim em diante. Tá? Bem, novamente, como é que a gente faz a computação da palavra 101 neste autômato?
Bem, ou seja, como é que eu processo agora a palavra? Então, basta chamar a minha função delta barra de D a partir do estado Q0 com a palavra 101. Ora, fazer essa computação é chamar recursivamente a função delta barra de D, que faz o processamento de quem? De 0, a partir do estado Q0. Bem, quem é delta barra de D a partir do estado Q0 lendo 0? Ora, é fazer inicialmente o processamento de delta barra de D de Q0 com 1 e ao final disso fazer o processamento com 0. Ora, mas para eu fazer esse cálculo eu tenho que saber quem é delta barra de D de Q0 com 1. Bem, fazer o processamento de Q0 com a palavra 1 é fazer o processamento de quem? É fazer o processamento da palavra vazia a partir do estado Q0 e ao final desse processamento fazer a transição desse estado resultante com a entrada 1. Ou seja, nós precisamos calcular quem é delta barra de D de Q0 de epsilon. Ora, pela nossa definição recursiva, nós temos o caso base, com a palavra mais simples, que é o epsilon, né, a palavra vazia, e que retorna o próprio estado, ou seja, Q0 de epsilon, né, o processamento da delta barra de D é o próprio Q0. Então, o que eu faço? Eu substituo isso aqui, né, para fazer esse processamento, para calcular delta barra de D de Q0 de 1. Ora, quem é isso aqui? É a delta D de Q0 com 1. Quem é isso? É simplesmente ir para o estado Q0. Né? Ou seja, se eu estou no estado Q0 e leio o 1, eu permaneço no estado Q0. Bem, o que eu faço agora? Eu substituo essa expressão toda por quem? Por Q0. E aí eu faço a transição de ΔD, ou seja, a partir de Q0, agora lendo 0. Isso vai fazer o quê? A transição de Q0 para Q1 lendo o 0. Ou seja, eu vou para o estado Q1. Ora, agora eu já sei que a computação da palavra 0 a partir do estado Q0 me retorna quem? O estado Q1. Portanto, eu irei substituir na expressão de cima, né, por Q1. Então, eu tenho quem? ΔD de Q1 com 1. Quem é isso? É o estado Q2. Ora, eu fiz a computação de toda a minha palavra 101. Eu atingi um estado de aceitação. Logo, Q2 pertence à linguagem de D de X01. Mais um exemplo. Agora a gente vai apresentar uma linguagem que inicia com 0 e 1. No exemplo anterior, nós vimos uma palavra que terminava em 0 e 1. Agora a gente tem um autômato que começa com a palavra 0 e 1. Então, voltando, né? Nós iremos partir, né, de um estado inicial Q0, nossa configuração inicial, tá? Se eu ler 0, tá, eu vou para um estado que eu digo, eu alcancei um estado onde eu já li 0, ou seja, o Q1 é um estado onde eu alcancei, eu cheguei ele a partir da leitura de 0, e se eu ler 1 a partir desse estado, eu vou para um estado Q2. E esse estado saberá que eu li o quê? Eu li 0, porque do 0 eu fui para o Q1 e do Q1 eu fui para o Q2. O Q2 é um estado onde os últimos símbolos lidos foram 0 e 1. E esse será um estado de aceitação. A partir desse estado,
eu posso ter quem? Qualquer caractere sendo lido. Então, se eu tiver um 0 ou tiver 1, eu irei permanecer no estado Q2, tá? E esse é um estado de aceitação. Ora, se eu estou no estado Q0 agora, e ao invés de ler o 0, eu li o 1, significa dizer que a minha palavra não começa com 0. Então, eu vou para um outro estado, que significa dizer que a minha palavra não deverá ser reconhecida. Ou seja, eu vou para um estado Q3. Esse estado Q3, ele pode consumir qualquer palavra na sequência, porque esse estado ele não irá nunca chegar no estado de aceitação. Então, qualquer elemento que eu ler de agora em diante, ou seja, qualquer símbolo da minha linguagem que eu ler de agora em diante, eu irei sempre ficar nesse estado Q3, tá? Ou seja, se eu ler um 0 ou 1, eu vou ficar no estado Q3, tá? Por fim, se eu estou no estado Q1 e o estado Q1 significa dizer que o último caractere lido foi o 0, e eu ler novamente um 0, significa dizer o quê? Que a minha palavra não vai poder iniciar com 0, 1, porque ela teve um 0 e depois leu um outro 0. Portanto, qualquer palavra que vier depois é uma palavra que não vai pertencer à minha linguagem. Então, eu vou fazer uma transição de Q1 para o estado Q3 também, tá? Vou fazer essa transição. Lembrando, podemos novamente representar isso como uma tabela de transição, onde as linhas são os estados. No caso aqui a gente tem 4 estados: o estado inicial Q0, marcado com a setinha, o estado Q1, que significa dizer que eu li um 0, né? Li somente um 0 até aqui. Um estado Q2, que significa dizer que eu li necessariamente um 0 e um 1 até esse momento, e esse estado é um estado de aceitação, e um estado Q3, que é um estado morto, é um estado que eu cheguei nele e que qualquer coisa que eu leia a partir de agora, ele permanecerá nesse estado, tá? E aí, lembrando, se eu estou, por exemplo, no estado Q2, que significa dizer que eu comecei a minha palavra com o 0 e o 1, né? Eu li um 0 no início da minha palavra e eu li o 1 depois disso, eu posso ler tanto zeros quanto uns e eu vou ficar no próprio estado Q2, né? Então, essas coisas, lembrando, são equivalentes, tá? Novamente, se eu quiser agora processar a palavra, ou seja, eu quero saber se a minha palavra 011, se essa palavra pertence, né, à minha linguagem desse autômato D01X. Bem, para eu saber isso, basta chamar a minha função de transição estendida, né, a delta barra de D, a partir do estado Q0, lendo a palavra 0 e 1. Ora, isso aqui é exatamente chamar a nossa definição recursiva, né? A definição recursiva da função delta barra de D, que ela faz o quê? Ela primeiro faz o processamento da palavra 0 e 1 a partir do estado Q0. Isso aqui vai me dar um estado e desse estado eu faço a transição com o caractere, ou seja, com a entrada 1, tá? Bem, para eu fazer esse cálculo, eu tenho primeiro que saber quem é esse cara aqui. Para saber quem é esse elemento, delta barra de D de Q0 com 0,1, eu vou fazer essa chamada recursiva, né, e fazer a computação de delta barra de D com Q0 com a palavra 0 e 1, é fazer a computação inicialmente de delta barra de Q0 com a palavra 0 e ao final dessa computação fazer a transição com o caractere 1. Ora, novamente, quem é delta barra de D de Q0 com 0? É fazer a computação de Q0 a partir da palavra vazio e ao final dessa computação fazer a transição lendo o 0. Ora,
quem é delta barra de D com Q0, lendo a palavra mais simples, é o nosso caso base da nossa definição recursiva. Portanto, é o próprio estado Q0. Ora, o que eu faço agora? Substituo, né, toda essa expressão que estava aqui em cima por Q0. Então, basta fazer a transição a partir de Q0, lendo 0, isso vai me dar quem? O estado Q1. Novamente, Q1 é a computação de delta barra de D de Q0, ou seja, é essa expressão. Tá? Então, eu substituo ela por isso e tenho que fazer a computação delta D de Q1 com 1. Ora, isso aqui quem é? É o meu estado Q2. O que eu faço agora? Eu substituo Q2 por essa expressão, né? E faço a computação ΔD de Q2 com 1, retornando por quem? Q2. Ora, Q2 é um estado de aceitação, né? Então, Q2, né, pertence a quem? A linguagem de D01X. Tá? Lembrando, Q2 foi calculado a partir da minha função de transição estendida, a partir do estado Q0, lendo a palavra o quê? 0, 1, 1. Né? Então, quando eu fiz essa computação, o retorno disso foi o estado Q2, e Q2 é um estado que pertence ao meu conjunto de estados finais. Né? Portanto, na verdade, só uma correção, a palavra 0, 1, 1 é que pertence à linguagem. O Q2 pertence ao meu conjunto de estados finais. Tá? Bem, nós definimos a nossa função de transição como uma função total. Muitas vezes, o que a gente pode fazer para simplificar a definição é usar os estados mortos. Ou seja, são estados que nunca saem daquelas situações. Ou seja, é impossível eu ter qualquer outra sequência de palavras que eu venha a reconhecer. Nós vimos isso naquele exemplo das palavras que começam com 0 e 1. Por exemplo, nesse autômato eu li o 0, li o 1 e eu chego no estado Q2 de aceitação. Mas se a palavra começar com 1, eu vou para um estado Q3 e desse estado Q3 eu posso ler qualquer caractere e eu irei permanecer nele. Então ele é chamado de estado quê? Estado morto. Então, muitas vezes, para simplificar, o que a gente faz? A gente simplesmente não representa esse estado no nosso autômato. Tá? E aí resultaria nesse autômato aqui, onde eu não tenho o Q3, tá? Representado. Mas, formalmente, tá? O que a gente tem é isso aqui, esse estado com o estado Q3 lá. Quando fizermos uma definição que eu tenho um estado e eu não tenho uma transição, a gente assume que isso é um estado morto, que na prática significaria dizer que a gente tem um outro estado que a partir de qualquer caractere da minha entrada eu estaria ali, certo? Ou seja, a gente sempre pode adicionar um estado morto e transições a partir de todos os estados com entrada para os quais não se tem uma outra transição. Então, todas as vezes que eu não tiver uma transição a partir daquele estado, eu adiciono, né, um estado morto, estado Q3, a partir dele. Tá? Isso é simplesmente uma simplificação do modelo para que eu não precise representar todas as funções, certo? Ou seja, a gente sempre consegue fazer isso.